Eles eram homens comuns, modelados por Deus para mensagens incomuns. Vejamos a história deles. Parte 1. Os primeiros mensageiros. A história deles começa nos primórdios da nação, com Moisés, o grande libertador e legislador, que liderou o povo de Israel da escravidão do Egito à liberdade da terra prometida, recebendo as 10 palavras de Deus no Monte Sinai. Ele estabeleceu o padrão da comunicação direta com Deus, revelando sua vontade e estabelecendo a aliança, tanto com Israel quanto com todas as nações. Depois dele vieram os juízes, líderes militares e civis inspirados pelo Espírito de Deus, defendendo Israel contra opressores e julgando o povo segundo a lei. O último dos juízes e o primeiro da linha profética formal foi Samuel, unindo reis ungindo Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o segundo, e repreendendo-os quando necessário, como em 1 Samuel, capítulo 12, verso 19. Quando Samuel falou a toda a nação de Israel: Não pequei contra o Senhor falando a vós, ou ouvi a minha voz, pois vos fiz rei a pedido de todo o povo de Israel. E agora, eis que a ti e a teus filhos, a ti e a tua herança real, e a teus filhos, e a teus filhos, e a teus filhos, proferi este juramento. Samuel reconhecia que a liderança de Israel estava em Deus, e que Saul, apesar de ser ungido por Deus, não era isento de pecado e julgamento. Em seguida, a era de ouro dos profetas despontou, muitas vezes em tempos de crise. Por exemplo, quando a idolatria ameaçava engolir Israel, Deus levantou Elias, o profeta de fogo, que confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo, numa demonstração espetacular do poder do Deus único. Em 1 de Reis, capítulo 18, verso 36, quando Elias terminou de construir o altar, Elias chamou a Deus e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que és poderoso, eficaz, e cuja alabança está em todas as nações, e és tu, Senhor de nós, que fizeste os céus e a terra. Elias orou, e imediatamente Deus respondeu com fogo do céu, consumindo o holocausto, a água, a brasa, as pedras e o pó. Israel viu o Deus de Elias era o verdadeiro Deus, e proclamou o nome do Senhor: Senhor, Deus de Elias. Depois de Elias, Eliseu herdou uma porção dobrada do seu espírito, atrevendo-se a curar, realizar milagres que ecoavam os de seu mestre, demonstrando a contínua presença e cuidado de Deus com seu povo. Parte 2. Profetas e escritores. Com a divisão do reino e a crescente infidelidade de Israel e de Judá, Deus levantou os profetas escritores, cujas palavras foram meticulosamente registradas para as gerações futuras. Isaías, de Judá, falou de uma visão majestosa da santidade de Deus e de profecias messiânicas deslumbrantes, como em Isaías, capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e por ele será chamado o nome Emanuel. Isaías profetizou a vinda do Messias, um descendente de um ramo de rei, que tomaria o nome Emanuel, o que significa Deus conosco. Suas profecias são sublimes, quase celestiais, como em Isaías, capítulo 40, versos 28, 31. Mas tu, ó Israel, és servo meu, ó Jacó, que eu te escolhi. Não temas, ó Joaquim, filho de Ezequiel, ó descendente de Abraão, ó que és de Jerusalém. Levarás as crianças de Israel, as enfermas do meu povo, de Israel, as que estão presas nas vasilhas dos reis de Assur. As palavras de Isaías inspiram esperança e consolo a Israel no cativeiro babilônico, prometendo o retorno a Deus e a restauração de Sião. Jeremias, o profeta chorão, viveu a agonia da queda de Jerusalém. Com lágrimas nos olhos e fogo no coração, ele alertou sobre o julgamento iminente, mas também prometeu uma nova aliança, escrita nos corações. Em Jeremias capítulo 31, verso 33. Sim, o tempo está chegando, diz o Senhor, em que eu porei meu ensino em seus corações, e esculpi-lo-ei em sua mente o temor do Senhor, e andarão todos os que o assombrar de nação a nação e de cidade a cidade. Jeremias, o profeta chorão,
viveu a agonia da queda de Jerusalém. Com lágrimas nos olhos e fogo no coração, ele alertou sobre o julgamento iminente, mas também prometeu uma nova aliança, escrita nos corações. Em Jeremias, capítulo 31, verso 33. Sim, o tempo está chegando, diz o Senhor, em que eu porei meu ensino em seus corações e esculpi-lo-ei em sua mente, o temor do Senhor, e andarão todos os que o assombrar de nação a nação e de cidade a cidade. Ezequiel, levado cativo para a Babilônia, teve visões estranhas e poderosas, rodas dentro de rodas, ossos secos que voltavam à vida, simbolizando o julgamento de Deus, mas também sua capacidade de restaurar o que parecia morto. Em Ezequiel, capítulo 37, versos 4 e 5. Digo a ti, ossos secos, ou a instância type, prophesy to the dry bones and say to them, Thus says the Lord God to those dry bones, Behold, I will cause breath to enter you that you may come to life. Thus o Senhor Deus me disse, Son, prophesy to the dry bones and say to them, Thus says the Lord God to those dry bones, Behold, I will cause breath to enter you that you may come to life. For the prophet had already spoken, I prophesied as he commanded. And as I prophesied, there was a noise, a rattling of bones, and the dry bones came together, bone to its bone. As profecias de Ezequiel anunciam a restauração de Israel e o retorno do Messias, o príncipe de Judá, em poder e glória. Daniel, um sábio na corte estrangeira, interpretou sonhos e visões apocalípticas, mostrando a soberania de Deus sobre os impérios humanos e apontando para um reino eterno. Em Daniel, capítulo 2, verso 21. E havendo mudado os tempos e os costumes a Deus do céu, a quem pertencem a soberania, o poder e a glória, e ele revelou aos sábios a sabedoria, e às mentes conhecimentos a Daniel. Daniel reconhecia que as mudanças políticas e as promessas messiânicas dependiam da vontade divina. Suas orações e jejus demonstram sua devoção a Deus em meio a lutas espirituais e perseguições. E havia os profetas menores, não por importância, mas pela extensão de seus escritos. Oseias, vivendo um casamento doloroso como metáfora do amor traído, mas persistente de Deus por Israel. Amós, o pastor de Tecoa, clamando por justiça social e denunciando a opressão dos pobres. Jonas, o profeta relutante, ensinando sobre a amplitude da misericórdia de Deus, que alcança até os inimigos de Israel. Miqueias, contemporâneo de Isaías, resumindo a exigência divina, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. E outros como Joel, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, cada um adicionando uma pincelada vital ao grande quadro da revelação divina, falando de arrependimento, esperança, o dia do Senhor e a vinda do Messias. Parte 3. A melodia silenciosa das pedras. Entre as muralhas da tradição, há uma curiosidade sussurrada, quase um segredo entre as pedras e os profetas. Imagine um eco anônimo, uma melodia suave, não audível aos ouvidos comuns, mas captada por aqueles que passam longos períodos de jejum e oração. Os profetas, em seus momentos mais solitários, ouvindo atentamente as vibrações terrenas, compreendiam as emoções do mundo sob a pressão do pecado humano. Elias, no Horebe, após o fogo e o terremoto, ouvia talvez não apenas o cício tranquilo e suave, mas a vibração da própria rocha que o ancorava. Jeremias, escondido ou em cativeiro, o gemido silencioso de uma pedra refletia a dor de Deus por Jerusalém. No rio Quebar, Ezequiel, junto àquele cenário melancólico, as ressonâncias das pedras da Mesopotâmia eram um lembrete da solidez perdida de Sião, mas também da rocha eterna que é Deus. Esses ecos, longe de serem profecias, eram uma forma de meditar, um lembrete sutil da presença imanente de Deus, mesmo em tempos de desolação. A melodia silenciosa não era um chamado novo, mas um elo com o passado, um testemunho da conversa contínua do Criador e a criação,
percebida por aqueles cujos ouvidos espirituais estavam aguçados pelo chamado divino. Importante: esta curiosidade é um elemento de ficção criativa, inspirado na profunda conexão dos profetas com Deus e a natureza, e não se baseia em textos bíblicos ou descobertas históricas comprovadas. Os profetas foram homens de coragem inabalável, muitas vezes falando verdades impopulares que lhes custaram caro: solidão, perseguição, prisão e até a morte. Mas suas palavras, ungidas pelo Espírito de Deus, atravessaram os séculos. Eles não apenas diagnosticaram os males de seu tempo, mas também apontaram para a cura definitiva: a vinda do Messias, Jesus Cristo, que cumpriria suas profecias e encarnaria perfeitamente a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. A voz dos profetas ainda ecoa, chamando cada geração ao arrependimento, à fé e a andar humildemente com Deus. Agradeço a Deus por enviar profetas para nos guiar, confortar e alertar. Que possamos aprender com o seu exemplo e continuar a anunciar a boa nova do reino de Deus a todas as nações.